É isso aí, pessoal. Mais um podcast Papo de Inox. E dessa vez nós temos aqui uma pessoa brilhante. Já já a gente vai anunciar. Mas eu sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito. E no último episódio nós falamos sobre... acabamento do aço inox, isso como aí, é feito, né? O Odair da Walter, né? Foi um papo bem legal, né? Produtivo, bem esclarecedor, prático, né? Ele trouxe aqui os equipamentos, bem técnico, foi muito cirúrgico, preciso ali nas suas informações. E fica o convite, se você que ainda não assistiu, para ir lá dar uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai sair com um conhecimento muito mais abrangente sobre os acabamentos e superfícies do aço inox, certo, Douglas? Certo, e também destacar que nós tivemos em visita a siderúrgica no Brasil, a Aperam, e estamos preparando um documentário que está excepcional, fantástico, né? Conhecendo todos os processos de fabricação desse material tão nobre, tão preciso hoje nos dias atuais e tão presente na vida das pessoas, não? É a jornada do inox. Vem aí, ó. Logo você acompanha as nossas redes sociais, eu tenho certeza que vai te impactar como nos impactou nessa visita. Nós fomos lá para Timóteo, em Minas Gerais. Foram 12 horas de viagem, foi isso? 11 horas. 11 e pouquinho, né? 12, porque tem uma paradinha aqui, outra ali, aí você cansa aqui, cansa ali, né? Mas foi incrível, valeu muito a pena. A siderúrgica, a Aperam, incrível, o processo da fabricação do inox, maravilhoso, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender em esperar esse documentário, que a gente está sendo bem cobrado, inclusive, né? Rapaz, os engenheiros da Aperam. A gente não pode voltar lá, que acho que a gente apoia. Participamos ontem, né, lá na USP, né, no IPT. Isso mesmo, Douglas Brito foi um dos presentes convidados da mesa redonda, bem legal. Um bate-papo bem legal, que você vai acompanhar também nas nossas redes sociais aí. Certo, Douglas? Vamos lá então para o nosso entrevistado, porque o assunto de hoje interessa a todos, não só aqueles entusiastas do inox, mas todos aqueles que gostam de saber como que vai ficar o bolso, né, no mês seguinte, né, ou no dia seguinte. Isso, né, você está dizendo o quê? Economia? Vamos falar sobre economia hoje. E a economia está presente em todos os segmentos? Eu acho que está, né? Em toda a vida das pessoas? Eu acho que sim. Mas muito. A economia está meio variada. Está bem presente, é bem bacana, e principalmente dentro das indústrias. A gente precisa saber como vai se posicionar o mercado, fazer uma projeção, porque tá bem oscilante, né? Você que quer saber aí como que vai ficar 2025, uma projeção, não perca nada desse episódio aqui do Papo de Inox, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui, eu não sei se preocupado, feliz, vamos descobrir juntos. Comigo então está o André Galhardo, de 39 anos, ele que é economista-chefe da Análise Econômica, mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo, escritor e comentarista de diversos veículos de imprensa. Muito bem-vindo ao Papo de Inox, André Galhardo. Muito obrigado, Jonatas, Douglas, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com essa jornada, né, industrial aqui com vocês no Papo de Inox. E que voz, né? Você viu? Eu tô forçando. É isso aí. Se apresente, André. Eu acho que melhor do que eu ler um pequeno trecho do seu currículo, acho que é melhor você falar. Eu já estava falando aqui nos bastidores que o Jonatas, né, me deixou escritor, eu sou coautor de um livro chamado O Salto do Sapo, a difícil corrida brasileira rumo ao desenvolvimento econômico. Mas infelizmente por hora parou por aí essa minha saga de escritor, mas vem mais aí pela frente, se Deus quiser. Eu sou economista-chefe da Análise Econômica, como você disse, Jonatas, estou à frente da empresa, sou cofundador da Análise Econômica, junto com os meus dois sócios, o Franklin Lacerda e outro André, o André Prado, desde 2015 com a empresa constituída. A Análise Econômica nasceu com uma ideia de educar em 2010, se transformou numa empresa em 2015, e nós estamos nessa jornada aí juntos desde 2015. Hoje a empresa tem 8 colaboradores e diversas unidades de negócio que visam dar suporte para que as empresas consigam ganhar mais dinheiro, ter mais previsibilidade, conseguir avançar em dias tão incertos como esses que a gente vive. É isso aí. Então, você que precisar aí de assessoria econômica, o André Galhardo, eu tenho certeza que vai te ajudar. André, eu acho que seria legal a gente começar, porque assim, existe um conceito de economia muito variado na sociedade. Então, o camarada que está lá na ponta pensa diferente do que está na outra ponta. O que é a economia? É uma ciência social? O que é a economia? Explica pra gente.
Bom, é uma ciência social aplicada, né? Muita gente confunde, acha que a economia são só números, inclusive a gente diz, né, que não são só números. Na verdade, a economia nos fornece suporte para que a gente tome decisões mais acertadas, né? Com menos incerteza, pelo menos. A economia envolve desde questões que são puramente financeiras até questões sociais. Então, é um amplo conjunto de atividades que forma a economia, que torna a economia como ela é. De modo geral, a economia, ainda mais num país desigual como é o Brasil, né, com um nível de concentração de renda gigante, a economia é muito importante para dar suporte, como eu falei anteriormente, não só para que as empresas ganhem mais dinheiro, mas para que o governo saiba onde atuar, né? onde eu preciso de apoio, onde eu preciso de ajuda nesse momento, de que forma eu posso fazer esse apoio, eu posso fornecer esse apoio, eu posso essa tomada oferecer de decisão, essa ajuda. Né? Exatamente. Então a gente costuma, através dessa contexto histórico, de instrumentos estatísticos e matemáticos, mas também de uma leitura mais geral sobre a sociedade, dar essa visão para que empresas, pessoas e governo possam atuar para um mundo melhor. É claro que a gente ia falar um mundo mais justo, mais igualitário. Um pouco problemático, porque o capitalismo ele tem as suas contradições. Sim. Eu sempre falo isso em aula, né? O aluno fala, cara, se você é capitalista, não se sinta ofendido, né? Mas e o socialismo? É uma outra questão. O socialismo também tem as suas contradições. Então é muito difícil você fornecer um ambiente em que as pessoas tenham as mesmas condições de vida num regime, num sistema que guarda as suas contradições como qualquer outro guardaria. Sim. Então, de modo geral, a economia dá esse suporte para que as empresas, as pessoas e o governo tomem as suas decisões de forma mais acertada. E você acha que o Brasil, ele peca na questão econômica? Porque assim, os agentes econômicos estão espalhados por aí, mas ninguém conhece, né? O que está numa ponta, a economia é supermercado, é o preço do arroz, do feijão. Já no outro é uma indústria, a preocupação com o dólar lá em cima ou lá embaixo, dependendo do que ele faz, se exporta ou importa. Você acha que o Brasil falha numa educação ou alguma coisa do tipo? Eu acho que são coisas distintas, né? Essa conexão entre os setores, a gente tem um problema grave, o Brasil é um país com dimensões continentais e não tem uma infraestrutura, por exemplo, que dá uma segurança logística para que as empresas possam operar. Então a gente falha nesse sentido, sim. Até há uma desigualdade regional gigantesca aqui no Brasil, mas é um problema que reside na maioria das economias que eu conheço, né? Exceto, ou em muito menor grau, em economias ultra desenvolvidas, que são as economias do norte da Europa. Agora, com relação à educação, a gente precisa sim investir em educação básica, em educação superior. Só que a gente precisa criar um ambiente em que essas pessoas que estudam para ser mestres e doutoras em qualquer área, para que elas tenham a garantia, entre aspas, de um emprego lá na frente. Sim. Porque senão a gente forma um profissional aqui, a gente não tem a infraestrutura que acolha. Para absorver, né? Então ele vai embora do Brasil. Então, mais do que investir em educação, que é ultra necessário e urgente, a gente precisa criar um ambiente, a gente fala em tecido produtivo, né? Criar uma economia que tem a necessidade desse profissional pessoas, com essa capacidade que vai estar disponível, né? Porque senão você prepara esse jovem para o mercado e o mercado não está preparado para absorver. Então ele vai buscar novos rumos, porque o conhecimento ele vai te abrir porta, ele é transformador, mas se aqui não tiver um mercado que absorva o que a pessoa investiu, né? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você começa a selecionar as oportunidades que você quer atuar. Exatamente. Então, mais do que investir em educação, que é urgente, a gente precisa investir em diversificar a nossa atividade produtiva, de modo geral. A gente fala muito sobre o agro é referência no Brasil para o mundo inteiro e precisa continuar sendo fortalecido, né? A gente é referência para o mundo, isso não é qualquer coisa, a Embrapa, o trabalho da Embrapa, o trabalho que os próprios empresários vêm fazendo, só que a gente não pode esquecer que a indústria também é grande geradora de emprego, né? Que ela muitas vezes é capaz de diversificar
esse tecido produtivo que eu falei anteriormente. Então, diversificar é abrir novos caminhos. É olhar para todos os lados. Exatamente, trazer. Né? Vou fazer um doutorado, um mestrado, um MBA, que seja, qualquer coisa. Porque eu sei que nesse setor que eu gosto tanto, eu vou ter uma acolhida ali, eu vou ter um emprego, vou ter um trabalho nessa área. Não adianta investir só em educação, a gente precisa investir de forma holística, em tudo quanto for possível para a gente criar uma sociedade mais moderna e mais capaz. Aí vai uma pergunta então para você. Como você enxerga a indústria hoje no Brasil? Porque muito se fala que a indústria brasileira está sucateada, está vindo muito... exatamente isso. Tá vendo? Estamos aí na mesma sintonia. Quando a gente olha, chegando diversos materiais, essa globalização permitiu, né, que viesse material espalhado, então você vê outros lugares do mundo com uma capacitação enorme de profissionais e com uma pujança muito grande de fabricação de produtos para exportar para o mundo inteiro. E quando você abre todas essas portas, o PIB ou aquilo que é produzido interno pelo próprio Brasil acaba ficando em segundo plano. Você abre, entra muito material, a indústria ela não se renova e acaba ficando... Hoje, qual que é a visão do André Galhardo nesse cenário industrial brasileiro? E o que promete aí para os próximos trimestre ou ano? Legal. Bom, em primeiro lugar, não é porque eu estou num podcast da indústria que eu vou... Puxar sardinha. Puxar sardinha. Mas o industrial brasileiro é um guerreiro, né? Porque ele está exposto a uma competição muitas vezes desleal. Nós falávamos aqui nos bastidores sobre dumping, questões econômicas complexas. Então, é um ato de coragem investir na indústria aqui no Brasil. A minha visão sobre a indústria, acho que falar de curtíssimo prazo, eu estou um pouco receoso em relação ao que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses. Eu disse anteriormente também que a indústria brasileira vai crescer, deve crescer em 2024, se tudo correr bem aí nesse último trimestre do ano, deve crescer num nível perto de 4%, e esse nível não era visto desde 2010. Então, exceto 2021, porque a indústria mergulhou num poço ali sem fim por conta da pandemia em 2020, e aí a recuperação foi muito forte. Percentualmente, a indústria cresceu bastante em 2021. Tirando o ano de 2021, que foi um ano de recuperação, a gente não crescia no nível de 2024 desde 2010. Né? Então, há um processo de recuperação que eu acho que ele é robusto, ele é sólido e deve permanecer nos próximos meses. Mas existem riscos, né, que a gente pode enfrentar, principalmente a partir do ano que vem. Eu tenho falado muito sobre isso, é uma questão relativamente simples. E eu não vou me alongar muito nisso para vocês não ficarem com sono aqui, mas eu gosto de ouvir. Fica à vontade. A gente tem a economia americana, faz 2 anos que os economistas estão dizendo que a economia americana vai desacelerar, né? E ela não desacelera, erramos feio. Mas ela começou a emitir alguns sinais de que de fato está perdendo o ritmo. A economia americana vai parar de crescer num ritmo tão forte quanto vinha crescendo nos últimos 4 anos. A economia europeia está em franco processo de deterioração. A Alemanha e a França, que são as 2 maiores economias continentais da Europa, estão numa situação bem difícil, para dizer o mínimo, né? A produção industrial alemã numa situação crítica. Mas por conta do que, André? Vou chegar lá. Então, Estados Unidos desacelerando, Europa também, né? A Europa não é desacelerando, a Europa realmente pé no freio mesmo. Eu costumo dizer que ela vai se reencontrar com a Europa antes da pandemia. Não, eles estão sofrendo. Está acontecendo. Está acontecendo. E a China, que fornece muitos produtos para a Europa e para os Estados Unidos, vai precisar encontrar outros lugares para vender os seus produtos manufaturados. Porque eles não vão absorver, não vão ter capacidade de absorção. Essa é a primeira coisa. Mas tem uma segunda coisa. O Trump acabou de vencer as eleições nos Estados Unidos e o que a gente espera, segundo o que ele mesmo prometeu, é um aumento das tensões comerciais. Então, teoricamente, num primeiro momento, vai sobrar produto chinês no mundo. É isso que E quando você tem oferta demais e procura baixa, o preço vai lá para baixo, o que pode ser bom. Pô, eu quero insumo barato. Isso melhora a minha margem, certo? Bacana. Num primeiro momento, sim. Num primeiro momento, sim. Só que você começa a desmobilizar o parque fabril brasileiro. Se tudo que você precisa você começa a comprar da China, então é esse risco que eu estou, nesse momento, preocupado para a indústria brasileira.
a gente tem muita coisa no radar. Primeiro, qual o nível de desaceleração da atividade econômica dos Estados Unidos? A gente ainda não tem clareza sobre isso. Sim. A Europa vai cair num buraco sem fundo? Não é o que parece, mas ela vai crescer num ritmo bem pouco intenso, muito baixo, nos moldes do que cresceu entre 2008 e 2020. Depois da crise do subprime, a Europa quase não cresceu, né, uma inflação baixíssima, um crescimento 0,8, 0,7. Ela deve se reencontrar consigo mesma, mas também a gente ainda está tentando entender a magnitude dessa desaceleração. E aí, qual que é o tamanho dessa sobreoferta de manufaturados da China, por quanto tempo isso vai prevalecer? Mas a indústria brasileira estará exposta a uma concorrência, entre aspas, aí, desleal ao longo dos próximos meses, se essas condições todas que eu elenquei aqui se materializar. Então eu vejo hoje a indústria num momento muito melhor do que ela esteve, né, ao longo dos últimos 15 anos, mas ainda mais sujeita a questões internacionais, a concorrência chinesa e asiática de modo geral. Sim, mas aí vai ser um exercício bom para o governo, não é? Porque ele já veio meio que trabalhando para proteger ou blindar para que não chegue um material tão desigual na equiparação de preço, não é? Exatamente. Pelo que a gente percebeu, teve a ação do antidumping, que foi provocando algumas necessidades de adequação de preço para se equivalerem, só que aí teve um problema, André. O mercado nacional não conseguiu produzir aquilo que a demanda do mercado precisaria. Então, ou seja, é necessário trazer esse material de fora. Porque o que a gente precisa de consumo, nós não conseguimos produzir internamente. Como equalizar? Esse é um desafio muito grande. É um desafio. Porque isso trava também o crescimento, né? Sem dúvida. Não adianta simplesmente pôr uma porta, né, no teu porto e achar que fechando a tua economia você vai se desenvolver. Mas a gente precisa estar atento. Por exemplo, dados da Associação Aço Brasil mostram que o Brasil nunca importou tanto aço na sua história como importou em 2023. O ano passado foi recorde de importação de aço. Então, e os números seguiam forte em 2024, até onde eu pude acompanhar. Sim. Nós precisamos encontrar o equilíbrio de não desabastecer o mercado doméstico, não inviabilizar o trabalho de uma empresa como a da Proginox, né, que precisa de insumos muitas vezes importados, mas também tem que pensar no longo prazo. Tá, no curto prazo isso pode ser um problema, mas tem que pensar no longo prazo. Se eu não fizer nada, não tomar uma atitude antidumping, a quais riscos as minhas empresas, as minhas metalúrgicas estarão submetidas? Existe o Chile, só para contextualizar essa questão de antidumping, o Chile, que é uma economia latino-americana, ele é visto como uma economia mais liberal. Aberta. Mais aberta, ele é saudado como um exemplo de sucesso econômico aqui na América Latina, embora ele seja, em termos de produto interno bruto, muito menor do que o Brasil. O Chile tomou uma decisão antes do Brasil, né, de aumentar a tarifa de importação do aço chinês, porque não dá para competir. E aí isso é uma questão importante, né? No momento em que o Congresso discute a jornada 6x1, se diminuir a jornada para 5, quem trabalha 6x1? É o cara que produz bens transacionáveis, esse é o primeiro ponto. O quanto. Vai mexer na cadeia produtiva, na indústria, né? Então, mas mexe. Aí tem uma pergunta que eu ia fazer para você. Ou essa jornada 6x1 está mais em serviços. Mais em serviço. Mais comércio, na indústria, né? Não. Mais em serviço. Exatamente. Então não mexe muito com competitividade. E digo mais, no momento em que a gente está discutindo essa jornada, competitividade, se a gente diminuir, não estou nem falando a favor ou contra, porque é um tema que eu não consegui me debruçar. Tenho a minha opinião, claro, mas é mais uma questão opinativa do que técnica. O que eu estou querendo colocar aqui para discussão é o seguinte: você me perguntou, Jonatas, poxa, mas é de caso pensado, a Alemanha, o que está acontecendo com a Alemanha? A Alemanha não consegue competir com a China. Eu estou dizendo para você que um dos países mais desenvolvidos do mundo não consegue competir com a China. Então, para nós conseguirmos blindar a nossa indústria sem colocar em risco o abastecimento, né, com matéria-prima e insumo, é um trabalho difícil que precisa ser amplamente debatido com empresários, com o governo, com os setores envolvidos para a gente saber de fato o que fazer. Porque não é tão simplório.
Não é tão simplório. Deixar a porta aberta, o que a gente vai ver é um predomínio de produtos asiáticos. Fechar a porta, o que a gente vai ver é um desabastecimento, um aumento de preço que vai prejudicar a indústria e o consumidor. Encontrar o meio do caminho é um grande desafio nesse momento. Então, se eu vou impor uma tarifa de importação, será que eu posso subsidiar? O governo não está podendo fazer isso porque não tem dinheiro, mas será que eu posso subsidiar a produção doméstica? Como é que eu faço para manter... Essa é a pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. Não é fácil. Não André, é fácil. Isso tudo faz parte da história, você concorda comigo? Esse sucateamento, se é que existe esse sucateamento, eu acredito que existe. Na minha opinião, eu acho que na sua, na maioria. Existe esse sucateamento na indústria. Isso é histórico, né? Porque a nossa indústria ela foi fortalecida em uma determinada época. E aí ela passou a sofrer alguns reveses. Por causa do regime militar. E aí foi. Em que momento a gente chegou assim, a olhar para a nossa indústria que era tão pujante, ou tinha uma expectativa de crescimento, ou uma força considerável, chegar nos níveis que nós estamos hoje, por exemplo? Essa é uma pergunta bem interessante. É lamentável, né, que um dos últimos grandes esforços de industrialização nos leve de volta à ditadura. É isso que eu ia falar. O segundo PND, o governo Ernesto Geisel. Claro que existiram depois disso algumas iniciativas, mas eu estou dizendo do último grande esforço que o grande notável, boom, né? Notável. O grande avanço, né? Exatamente. Uma parte da explicação é múltiplo. Por que a indústria brasileira sofre tanto, tem sofrido tanto? Então, eu ficaria aqui 2 ou 3 horas e não encerraria o assunto, tá? De todo modo, eu vou falar de algumas coisas muito importantes. A primeira delas, o Plano Real. E eu costumo dizer isso em aula, o aluno que é fã do Plano Real, e tem muitos fãs, né? Obviamente, porque foi o único plano, depois de 6 ou 7 iniciativas, o único plano trazer uma estabilidade capaz de debelar o problema inflacionário brasileiro, o aluno fica chateado comigo, né? Porque, tá falando mal do Plano Real. Não é isso. Você é de esquerda. Então ele já me vê com o colete da CUT, né? Ele já me vê tacando fogo no pneu. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: 4 anos de controle inflacionário via câmbio. A nossa moeda ficou muito valorizada durante muito tempo. Isso penalizou demais. Foi um problema gravíssimo, muito grave. Que foi esquecido, beleza, em 1999, mais precisamente em janeiro, a gente tem a mudança do regime cambial, não era mais um regime semifixo, entre aspas, aqui, e passa a ser um câmbio flutuante. Flutuante. Depois a gente tem, a partir de junho de 99, o regime de metas de inflação. Isso muda toda a história. Mas a gente esqueceu, ao longo de toda a primeira década, de 2000 a 2010, a primeira década desse século, a gente esqueceu de olhar para o câmbio. Quando a Dilma assume em 2011, o dólar estava 1,50. Muito valorizada a moeda brasileira. Isso é ruim para a indústria. Eu sei que se você é importador, quanto mais barato o dólar você quer 1 para 1. Você imagina, mas o que aconteceu com a indústria nesse período? Exatamente. Quem precisa exportar, quem concorre com produtos chinês aqui, não tem a menor capacidade de competir com um câmbio valorizado como a gente teve de 94 a 99 e durante boa parte dos primeiros 15 anos ali dos anos 2000. Então, uma parte da explicação significativa vem dessa questão cambial. O câmbio, ele é poderosíssimo, ele nos garante competitividade, ele muda toda uma lógica de preços em favor de um determinado país, caso você saiba usar esses regimes cambiais de forma estratégica, e a gente abandonou essa questão cambial. Mesmo ela sendo muito importante, a gente deixou ela de lado. Por muito tempo, a gente manteve uma taxa de câmbio sobrevalorizada e isso acabou penalizando a indústria. Eu repito, taxa de câmbio sobrevalorizada é legal para quem importa, mas no geral, mesmo para quem importa, ela acaba sendo um problema no longo prazo, porque você vai importar barato, mas não vai vender tão barato quanto a China vende aqui. Sim. Pergunta se a China quer um câmbio valorizado, pergunta se ela quer valorizar o yuan. A gente sempre fala, a China vai ser a próxima moeda do mundo. A China não quer ser ter a próxima moeda. Não é interessante para ele. De jeito nenhum. E uma coisa que o Trump não sabe é que não vai dar para fazer a América grande de novo, como ele quer, tendo o dólar como moeda referência internacional. Não dá para competir com a China como uma moeda forte. Então, embora existam inúmeras explicações para o fato do sucateamento, entre aspas, aqui da indústria, o câmbio é uma explicação poderosíssima. Eu poderia falar de educação, né, de ensino técnico, eu poderia falar de iniciativas governamentais, de carga tributária, de custo Brasil, tem muita coisa em jogo, né, de insegurança jurídica.
Mas o câmbio, neste cenário, é pelo menos um dos pilares que sustenta essa edificação chamada problemas industriais. E qual que é a solução? Em primeiro lugar, se a gente vai falar de câmbio, manter uma taxa de câmbio competitiva. Mais do que uma taxa de câmbio desvalorizada, eu preciso de uma taxa de câmbio estável. Se taxa de câmbio... Mas aí você pega, tanto, né? Mas aí você pega a bolsa. Oscilação não é? Por conta da questão geopolítica. Você vê, esses momentos de guerra interferem diretamente. Política, Trump, Biden, Kamala, Lula, Bolsonaro, tudo fala e já interfere o negócio Israel. Tanto é que a gente acreditou que o dólar estava 6,19. Por mais chocante que parecia, né? A gente não é possível. E não foi um erro do Google, né? Mas a gente acreditou. Se moeda desvalorizada fosse sinônimo de desenvolvimento industrial, a Argentina deveria ser a maior potência da América Latina agora, ou a Venezuela, né? Então não adianta só ter uma moeda desvalorizada. Você precisa ter uma moeda com menos volatilidade do que a moeda brasileira tem hoje. A volatilidade é muito ruim para que as empresas projetem, façam seus fluxos de caixa. Sim. Esse é um problema gravíssimo e precisa ter um incentivo. O governo precisa diminuir impostos das pequenas indústrias, tornar um ambiente mais profícuo para que as empresas possam investir, né? Investir. E com segurança, porque o empresário não vai investir se ele não tiver segurança de que ele vai vender. E aí a gente volta para aquela coisa. Ele vai vender com a China no cangote dele aqui? Isso é um problema muito grave. Eu volto a dizer mais uma vez, né? Eu não estou propondo nós fecharmos as fronteiras. Isso é um assunto que precisa ser discutido com calma, caso a caso, para que a gente não termine de enterrar, né, a nossa indústria. Você não está querendo dizer assim, eu não quero blindar a indústria brasileira a ponto de não querer nada do que venha de fora. Ou passar uma régua. Passar uma régua. Porque é importante. Porque que nem você estava falando, desculpa te interromper, mas você falou do níquel. Isso. Você falou do níquel, né? Que são os commodities, né? Que é utilizado para fazer o aço inoxidável, né? Composição. Então, se você põe 30% aí de antidumping, de tarifa antidumping para tudo. Tem algumas matérias-primas que a gente não consegue produzir internamente. Então não adianta só pôr a tarifa. Por isso que eu falo caso a caso. Sempre tem uma coisa. Só que também não fazer nada, para alguns setores, significa o fim da linha. Porque não vai dar para competir. Como eu disse, a Alemanha é muito competitiva, é muito produtiva. E o setor, por exemplo, de painel fotovoltaico, que a Alemanha era referência mundial, da Alemanha a China tomou conta, acabou. A China está lá dentro produzindo o painel fotovoltaico que antes era feito pelos alemães. E a indústria alemã é muito forte. Isso é muito forte. E está sofrendo. Nomes. E a indústria de equipamentos, né, de maquinário. Que ela faz e mandava para o mundo como referência. E hoje você vê, nós temos sim uma necessidade porque o que a indústria hoje ela produz, os equipamentos que são utilizados de maquinário para produzir, ou a maior parte, ou ela veio da Europa, no caso a Alemanha, mas numa época anterior, e agora mais presente China. Inclusive o que está sendo produzido com o nome de empresas que trabalham na Alemanha está sendo produzido na China. E o cara só coloca o slogan lá, o nome. Acho que o mundo inteiro faz isso, né? O mundo inteiro faz isso. E aí entrega aqui, porque não compensa mais produzir e competir. Exatamente. E como fazer essa regularização? Como colocar a China em um patamar de controle? Porque os caras... absurdo. Como consegue fazer isso? Tem uma coisa bem importante, tem uma coisa muito importante. Primeira coisa aqui, vamos resgatar. Em 1995, a China tinha o PIB do tamanho do Brasil. 95, eu não estou falando 1895. O que aconteceu? Exatamente, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é outra pergunta. E tem muitos fatores que explicam o porquê que a China conseguiu escapar dessa camisa de força em que os países subdesenvolvidos são colocados muitas vezes. É difícil romper a bolha, deixar de ser um país em desenvolvimento para ser um país desenvolvido. Não que a China seja um país desenvolvido, mas caminha rapidamente em direção a esse patamar. Essa é a primeira coisa importante. Dá para sobreviver, dá para competir. Não é o fim da linha. Eu só estou trazendo aqui... Isso é importante. Né? A gente uma solução. Mas a gente precisa olhar internamente. Por exemplo, o governo precisa cortar gasto. Eu também acho que o governo precisa ter responsabilidade fiscal.
Mas se a gente quer uma infraestrutura condizente com o tamanho do Brasil, a gente precisa de mais investimentos. Sim. Então eu entendo que algumas pessoas pedem para o governo cortar gastos, aqueles gastos que são ineficientes, para poder investir mais. Para não ser um cabide, mas sim de fato... Exatamente. Como é que a gente tem menos ferrovias hoje do que em 1930? Isso é inexplicável. Como você escoa? Perguntar isso aí. O que você produz. Então, a gente precisa da mão do Estado para fazer infraestruturas. Pode ser com parceria público-privada. Não tem problema nenhum, não tem apego a essa... Não, tem que ser estatal, não tem nada disso. Eu acho que a gente precisa olhar para o Brasil como um projeto de desenvolvimento, olhar para frente. Tem tudo para dar certo. A China sabe onde ela quer estar em 2050. Eles sabem onde eles querem estar. E o Brasil? A gente não sabe o que vai comer amanhã. Esse é Literalmente. Literalmente. E desculpa estar sendo injusto, tem o programa Nova Indústria Brasil. Esse governo tem se dedicado um pouco mais, né, em relação a projetos de longo prazo. Existem iniciativas, mas elas parecem insuficientes. A gente precisa olhar mais para frente e não negociar com a gente mesmo. A meta é X, vamos cumprir a meta. O desenvolvimento, a meta não é para chegar, é se desenvolver, melhorar o nível competitivo, então a gente não pode negociar com isso. Vamos levar adiante. Esse é um ponto importante. André, deixa eu te perguntar uma coisa que é um pouco polêmica, acho que na tua área. Antigamente nós vimos os economistas sentarem, por exemplo, nas indústrias e de lá fazerem as suas análises, enfim, trabalharem. E hoje nós vemos grande parte, principalmente dos mais novos economistas, dos mais jovens, seguirem para o caminho da bolsa. Né? Também tem. E aí, isso, como é que a gente enxerga isso e como também equalizar a necessidade da indústria, a necessidade do agro com a bolsa e todo o olhar mundial voltado para as bolsas do mundo? Pergunta bem, não, entendi, claro. É uma pergunta bem. Eu sou aquele aluno chato, né? Aluno do primeiro semestre, que as melhores perguntas vêm do primeiro semestre. O que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, a bolsa é muito importante. A bolsa poderia, se bem desenvolvida, ela poderia servir como um instrumento para você tomar de crédito, para você tomar dinheiro. Você faz o IPO, é de lá que vem o dinheiro, e é mais barato do que para fazer o dinheiro circular, não é? Mais barato pegar dinheiro na bolsa do que no mercado financeiro, porque né, vocês devem ter consciência das taxas de juros. A taxa básica de juros do Brasil já é uma aberração, né? 11,25%. Selic, né? É absurdo. Já é um absurdo. Agora, essa taxa seria ótima se ela fosse aplicada nos empréstimos. Você paga, às vezes, mais do que isso em algumas modalidades, tipo cheque especial, por exemplo. Você tem uma emergência, vai usar um cheque especial, isso acabou. É 11% no mês, que seja 7%. É gigante, né? Então, a gente já tem um problema muito grave em relação à forma como a gente lida com esses problemas, né, de empréstimo e tal, e a bolsa seria uma saída para isso. Então a bolsa não é um problema, ao contrário do que algumas pessoas dizem. Eu vejo muitos jovens indo para a bolsa. Fala-se muito sobre criptoativo, né? O Bitcoin estourou aí, tá voando. Agora ainda mais com Elon Musk, né? Com Elon Musk, porque ele, querendo ou não, felizmente ou infelizmente, dependendo do seu ponto de vista, pode ser uma boa para a pessoa, tem uma referência lá. Agora, de modo geral, quem está indo para o mercado financeiro é quem está estudando no mercado financeiro. A parte econômica, ela é menos conectada ao mercado financeiro. Então, quando a pessoa vem e fala para mim, me explica, por favor, né, faz uma análise técnica aqui para mim, uma fundamentalista dessa empresa, fala isso aqui, mais a parte financeira da empresa. A economia lida com outras coisas. Então, normalmente, quando um jovem ele quer trabalhar na Faria Lima, que é referência para os mercados financeiros aqui no Brasil e em São Paulo, ele pode fazer economia, evidentemente, porque isso vai dar um arcabouço para ele, né, toda uma estrutura para ele poder pensar, mas ele vai fazer uma pós, um MBA em mercado financeiro. Ele vai direcionar o esforço para poder trabalhar no mercado financeiro, num banco, numa corretora, vai tirar as certificações da Ambima, né, tipo o CPA 20, o CEA, enfim. Então, na parte econômica, a gente continua muito conectado a essa questão produtiva, porque a economia ela avalia, né, como lidar com necessidades infinitas e recursos escassos. Embora isso gere muita discussão dentro da economia, mas a gente tenta, então, economicamente falando, a gente continua muito próximo dos setores produtivos. Quem está mais na parte financeira, embora possa ter tido uma formação econômica, em algum momento virou essa chave e foi
por um ensino, por um curso, por um treinamento mais direcionado à parte de mercado financeiro mesmo. E eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que o mercado financeiro brasileiro precisa continuar se desenvolvendo, porque tirando aqui as questões políticas, né, em alguma medida ou em grande medida, isso pode ser uma alternativa para que as empresas possam tomar crédito, por exemplo. Sim, mas você acredita que dentro das grandes indústrias ou dentro das indústrias faltam presença do economista para direcionar a tomada de decisão? Por exemplo, em que momento é importante fazer uma contratação de um novo produto de fora para não sofrer tanto essa oscilação cambial? Porque isso interfere diretamente no produto final. Sim. Ou se é necessário, naquele momento, tomar uma decisão de absorver o material que nós temos em casa, interno. Então, isso baliza muito a questão de preço, de inflação, está muito coligado com a tomada de decisão do empresário e ele vai muito no sentimento. Eu estou pensando, eu imagino, eu acredito que... E aí é uma tomada de decisão, às vezes, que causa um custo muito elevado e um prejuízo. Então, o que eu penso, e eu quero ouvir de você, se de fato está faltando a presença do economista direcionado para a indústria, né? Para estar presente, né? Sendo através de um aconselhamento, ou muitas vezes, de fato, estar ligado à importância. Há uma função, há uma dentro função da empresa específica. Hoje, os economista departamentos da empresa de economia X. Dentro de empresa não existe mais, né? Ou se existe, está escasso, porque eles estão direcionando exatamente para a questão de bolsa, valorização, pelo conhecimento, pega um dinheiro, põe ali e vai ganhando em cima. Ou perde. Ou perde. Existe um risco... Sim. Absurdo. Eu não acredito nisso. E se for, seria muito bom para mim, porque eu estou aqui preparado para absorver essa demanda, né? De economistas. Eu conheço muitos bons economistas que trabalham em federações das indústrias, por exemplo. A análise econômica mesmo, a gente oferece um serviço de consultoria para a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, para a FIEG, já há 3 anos. E a gente tem feito um trabalho minucioso, né? Sempre olhando em tempo real as notícias que podem impactar, como você disse, Douglas, podem impactar os negócios das empresas, né? Consumo estoque agora, compra estoque agora. Isso. O dólar, ninguém tem bola de cristal. Eu até falei aqui nos bastidores, a gente conversou mais nos bastidores do que até agora, né? Mas ninguém tem bola de cristal. Se alguém falar, o dólar vai estar R$7 no ano que vem, é uma possibilidade, mas corre desse cara porque ninguém sabe se vai estar 7, pode estar 8. Pode estar 5, muito difícil, improvável, 5 e 8, mas pode acontecer. Ninguém sabe, mas mesmo diante das dificuldades, a gente costuma prestar esse serviço de consultoria e mostrar para as indústrias quais são provavelmente os caminhos que o dólar vai tomar. Então, eu acho que de fato precisa, mas eu não sei medir o grau de distanciamento do setor produtivo dos economistas atualmente, né? Mas como eu disse... Mas é um serviço acessível? É acessível. As indústrias no geral, as empresas no geral conseguem, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? As indústrias entenderem que isso é um serviço acessível, não é uma coisa de outro mundo. É acessível. E confiar na informação que ela é prestada, né? Porque não é em qualquer lugar que você encontra um André Garlardo para poder te dar essa orientação com esse nível de conhecimento a ponto de ser assertivo. Não quer dizer que você não erre, né? Porque todos nós... erra. É normal. Normal, faz parte. Mas a chance de você errar é menor por conta do conhecimento que você vai adquirindo e as experiências que você vai tendo, exatamente. Né? E Douglas, a gente nunca fala, olha, é isso. Eu chego para o empresário e falo, considerando esse conjunto de informações, é muito provável que isso aconteça. Né? E para o empresário é importante ele ter essa consultoria, ele ter esse acompanhamento, ele estar preocupado exatamente com essa volatilidade dessa questão cambial e a necessidade de você ter uma consultoria específica, né, para que a tomada seja assertiva e para que essa cadeia produtiva ela continue produzindo aquilo que o Brasil precisa, o PIB precisa, porque a gente está falando de uma matéria-prima, não de um produto acabado. Então, o produto acabado eu acho muito difícil a China absorver, mas a matéria-prima, que essa é a questão, e para nós, o inox está presente, a gente tem a possibilidade de ter uma siderúrgica no Brasil e também tem a possibilidade de importar esse material de fora, por conta da questão de demanda, mas só que a cadeia produtiva vai continuar.
Então, as grandes obras de infraestrutura vão precisar acontecer para que consuma esse material. Só que em que momento você vai comprar interno ou vai comprar externo? Então, você precisa ter uma consultoria para entender o que a geopolítica interfere na sua tomada de decisão, porque você faz um pedido lá fora, ele demora aí 60, 90 dias até chegar no chão da fábrica. Em 60 e 90 dias muda muita coisa, cara. E aí é um risco muito elevado. Se você não tiver esse cuidado de saber ouvir, é aquilo que a gente conversou. Essa é a grande dificuldade, né? De saber ouvir. Você tem as suas convicções, aí é difícil você abrir. Então, você tem que estar bem aberto para poder absorver esse conhecimento e tomar uma decisão assertiva. Sim, correto? Corretíssimo. E a gente faz uma análise pragmática, né? Eu tenho as minhas convicções políticas e econômicas, mas a gente quer ajudar o empresário a tomar a melhor decisão. Isso, quanto menos contaminado tiver por paixões e emoções, melhor. Né, que você falou, às vezes o empresário toma decisão pensando pelo sentimento. Eu lembro que eu fui convidado para ser paraninfo de uma turma numa formatura, eu fiz um discurso pelo ChatGPT, li e contei que era do ChatGPT, falei que ia mudar o mundo, que era para eles ficarem atentos e não sei o quê, foi bem legal. E alguém falou, a única coisa que o GPT não tem ainda é o sentimento. Eu pensei comigo mesmo, ainda bem, né? Porque o sentimento é o que normalmente estraga as coisas, né? Às vezes você motivado por emoção ali, você acaba errando bastante. E fazendo uma propaganda aqui da análise econômica, que é uma coisa da qual eu me orgulho demais, neste mês nós saímos pela 31ª vez no top 5 do Banco Central. O Banco Central colhe expectativas de inflação, câmbio, PIB, diversos indicadores econômicos e vê quais as empresas que chegaram mais perto desse número. Então ele pergunta pra gente, onde vai estar o IPCA, onde vai estar a taxa de desemprego, onde vai estar o câmbio. Quem chegou mais perto, os 5 melhores colocados, ganham o prêmio, o top 5 que a gente chama, né? E a gente, esse mês, foi o 31º prêmio, considerando que nós pegamos o primeiro em 2021, para mim é um motivo de orgulho pra gente. Você mantém-se lá em cima, sim, exatamente. Então assim, a gente erra muito, Jonathan, você tá certíssimo, a gente erra muito, mas a gente tenta minimizar esses erros. E esse é o nosso trabalho. E como é feita essa métrica de avaliação do que é entregue nesse sentido para que você esteja entre os 5? Diariamente? Eles pegam... Não, mensalmente. Mensalmente? Tem mensal, tem anual, tem trimestral. Legal. Então, por exemplo, cada um... Quanto vai ser o IPCA em novembro? Sei lá, 0,20, por exemplo, 0,15. Você, a partir de instrumentos estatísticos, a gente consegue estimar, né, isso com alguma precisão. Então, pega lá as 200 empresas que mandaram as suas expectativas e faz um cálculo ali, quem chegou mais perto, vê quem errou menos e ordena isso de quem errou menos para quem errou mais. Os 5 primeiros colocados recebem o prêmio. Né? Saem lá no Banco Central. Então, é motivo de orgulho para a gente. Eu gosto de contar sobre isso porque, embora existam muitas dificuldades, é um trabalho que a gente faz diariamente. A gente está todo dia olhando para os dados para dar esse suporte, para fornecer para a indústria, para o prestador de serviço, um caminho. A gente, no começo do ano, eu fui em março no Banco Central, e essa é outra história que eu tenho contado muito. Eu falei que eu vou parar, que estou meio repetitivo, mas como é a primeira vez aqui no Papo de Inox, nós fomos a única empresa que falou que o IPCA ficaria acima de 4% esse ano. A única. A única. E aqui acertou, né? Diga. A gente tá... tá quase, né? Tá perto de 4,5, acho que era 4,3 no começo do ano. Existe uma razão para acreditar nisso naquele momento. Tinha gente falando em 3%. Eu falei, não vai ser 3, não tem como ser 3. E como eu falei, tem muitas coisas que explicam isso. Mais do que isso, no começo do ano, nós e uma outra consultoria, uma corretora, na verdade, eram os que estimavam o maior crescimento do Brasil em 2024. Na época era 2,2%. Então ninguém projetava um crescimento desse para esse ano. Em agosto a gente revisou para 3,1%, dado, né, que a gente viu o desempenho da economia no primeiro semestre e ajustou para cima, considerando que ele foi um pouco melhor ainda da nossa visão, esperado, que era considerado otimista no começo do ano. Então, eu estou contando essa história para dizer que o nosso dia a dia é olhar e respirar a economia. E para que a gente faz isso? Para entregar um serviço de qualidade, para que as empresas, as indústrias possam tomar uma decisão com o menor erro possível. O erro sempre vai existir, mas com o menor erro possível. Assim você minimiza as perdas. Isso, e isso é interessante. E como faz para que alguém, por exemplo, um tomador de decisão, um empresário, um industrial,
te consulte ou receba essas informações? Onde ele encontra os dados que você divulga, as informações que você publica, ou a entrevista que você dá? Como que faz para que alguém que queira te acompanhar te ache e consiga te seguir? Legal. A gente tem o site, www.analiseeconomica.com.br. Lá tem todas as informações, as unidades de negócio da nossa empresa, e ali os interessados podem mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai direcionar para o nosso departamento comercial e orientá-lo sobre o melhor produto. E você fala de todo o mercado, seja da indústria, seja do fator de serviço, você consegue ter essa visão ampla de todas as cadeias? Sim, se envolver macroeconomia, sim. Né? A gente fala de mesoeconomia, a conexão entre micro e macro. Eu falei de macro e vou me desdizer aqui logo na sequência. Por exemplo, o trabalho que a gente executa para a FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Vários assuntos sobre microeconomia são abordados por nós. Então, o impacto do antidumping sobre o aço, o impacto da política do combustível verde, o impacto da nova indústria Brasil, o impacto financeiro da Selic, né, sobre os negócios. Então, a gente é bem abrangente o nosso ramo de atuação, se envolver a economia como um todo, a gente consegue dar esse suporte. A gente tem 4 unidades de negócio lá na análise econômica hoje. A gente produz conteúdo, a gente produz palestras e treinamentos, a gente faz o serviço de consultoria e tem uma unidade chamada Custom, que a gente pode misturar um pouco de cada coisa ou fazer um serviço altamente personalizado. E esse é o grande diferencial da análise econômica hoje, atender empresas de grande porte, com qualidade, personalizando o produto. Muitas das grandes empresas que atuam no mercado hoje entregam produtos mais ou menos padronizados e a gente conseguiu criar um ambiente em que a gente atende o desejo da Proginox, por exemplo. Eu quero saber, você já faz esse determinado relatório. Eu quero esse relatório, mas com um olhar para o níquel. Eu quero esse relatório com um olhar para o dólar. A gente vai direcionar esforço para fazer um relatório que é útil para vocês. E a geopolítica influencia... Totalmente. Praticamente tudo, Você né? falou sobre o impacto do antidumping no aço, né? E qual que será? Ou qual está sendo esse impacto? Segundo o que eu pude apurar, né, com algumas pessoas do setor, parece que as medidas são insuficientes. Né? O aço continua chegando, né, e isso continua trazendo impacto para o Brasil. Foi como eu disse anteriormente. Existem dentro desse universo, né, de empresas ligadas à metalurgia, ligadas ao inox, como vocês aqui, nem sempre a visão de um determinado empresário representa a visão do setor como um todo, do segmento como um todo. Pelo que a gente pôde acompanhar, o aço chinês é tão competitivo que o antidumping aplicado pelo Ministério do Desenvolvimento, né, é insuficiente. Para regular o preço. Ele continua chegando num preço que é anticompetitivo. Anticompetitivo é abaixo daquilo que a gente consegue fazer. Que é o dumping. Que é o dumping. O dumping porque a China é acusada, isso são investigações, né, que são levadas adiante na Organização Mundial do Comércio e outros órgãos. Eles avaliam, né, isso, verificam se é verídico o fato de que, por exemplo, o governo chinês está subsidiando parte da produção. É isso que eu ia falar. Porque está tendo um excedente de produção, então eles precisam ter um escoamento, e aquilo que você disse, para mim, fez muito sentido. Europa desacelerando. Então, os Estados Unidos com aquela política que o Trump entrou de proteção. Então, fechando também, não tendo mais aquele consumo necessário que a China contava. Então, você imagina, a China continua produzindo. Não vai poder parar. É pujante. Então, ele precisa escoar esse material. De que forma? Batendo na porta dos países menores. Os emergentes... porque preço camarada. Camarada, porque ele negócio subsidia. Da China, né? Literalmente. É interessante, porque ele vai subsidiar quem é o exportador. Entendeu? Então, ou seja, aquele material isso é um problema na cadeia produtiva nossa aqui, porque você imagina, quem é o importador tendo um custo menor na compra, né? Então ele vai comprar e vai chegar, por mais que ponha o dumping, a siderurgia aqui que produz material interno vai ficar desprotegida, ou algo assim. Mas também, em outra ponta, nós temos que analisar o quê?
Se a siderúrgica brasileira não tem capacidade de absorver toda a demanda do mercado nacional, como fazer? Vai desabastecer, né? Vai desabastecer. Exatamente. O preço vai subir e inflacionar. Como regular? Voltamos à pergunta do começo, né? Muito difícil, Muito tem que fazer caso a caso. E assim, excesso de produção que joga o preço lá para baixo não é dumping. O problema é que a China paga, né? Ela subsidia, né? O governo realmente deixa de cobrar tributo, injeta liquidez nesses setores, aí é o dumping, né? O preço está baixo porque o governo está subsidiando uma parte do custo da trabalhando produção. No prejuízo, vamos dizer. Não está porque o governo está pagando esse prejuízo, entre aspas, mas aí é o dumping. E esse é o problema. E na visão do empresário, de alguns que eu pude acompanhar, o dumping, o anti-dumping que nós aplicamos em relação ao aço chinês, ele seria insuficiente. Tem que acompanhar a evolução disso, né? E só para contextualizar essa questão, né? A gente falou do Trump, da volta dele, vamos lembrar que no primeiro mandato, né, bem antes da pandemia, ele aplicou tarifa sobre o aço brasileiro. É mesmo. Ele aplicou tarifa sobre o alumínio, sobre o aço europeu. Para proteger o dele, né? Para proteger o dele. Então ele que é um economista, desculpe, ele que é um político dito mais liberal, né, tem raízes aí muito heterodoxas, a gente fala, né? Sim. Mais protecionistas, é tudo porque entende que não dá. Com a China não dá para competir. E deixa eu te perguntar, a perguntinha de primeiro ano de novo. Pode. E como que a China sobrevive? O governo chinês fazendo todos esses supostos investimentos, que são denúncias, né? Ou já é uma coisa... Não, se você está aplicando antidumping, você já tem um amparo. Certeza. Já legal. tem um amparo técnico. E dentro disso, não cobrando imposto ou fazendo algo do tipo, como é que o governo chinês vai sobreviver em cima disso? Está crescendo tanto assim? O governo chinês sobrevive porque ele cresce demais, né? O muito. Ele absorve, né? É o muito. Ele ganha no muito. Olha, produz muito e a gente acaba ganhando em cima disso? Olha, ou existe algum... A China, eu não tenho a fonte desses dados, nem deveria, não vou compartilhar, porque a China consome um volume absurdo de concreto. A China consome um volume absurdo de aço. É uma coisa assustadora. Então a China tem capacidade de absorção de parte dessa demanda dela, mesmo com a Europa desacelerando, os Estados Unidos desacelerando. Então tem essa questão. Só que a China mesmo, ela está perdendo essa capacidade de absorção. Porque ela crescia 10% ao ano, ninguém pode crescer 10% pro resto da vida. Então não tem nenhum problema nisso. Ela cresceu de 90 a 2015, 10% ao ano. Não dá para seguir nessa toada. Ela cresce 5%. E provavelmente vai passar a crescer cada vez menos, sobretudo agora, né, com o Donald Trump à frente da Casa Branca novamente. Então, a gente tem um mundo desacelerando, inclusive a China. Não vamos esquecer, não vamos perder de vista que o setor imobiliário chinês, que tem 3 grandes empresas lá, 3 para dizer as que eu conheço, né? Fora que eu ignore aqui. Tem a Evergrande, que acho que é uma das mais conhecidas, né? Fantasia e Country Garden. Somados, os passivos dessas 3 construtoras dá mais de 500 bilhões de dólares. Mais que o PIB só os passivos. É mais que o PIB da maioria das economias africanas, todas. É mais que o PIB da maioria das economias latino-americanas. Então, a chance deste problema acabar contaminando outros setores lá na China é gigante. Por que eu estou contando essa história toda? Porque na minha interpretação, e eu posso estar totalmente equivocado, devido ao elevado nível de incerteza que a gente tem, primeiro o Trump precisa pisar na Casa Branca, levar adiante aquilo que ele prometeu. Parar de falar e começar a agir. Então né? tem muita coisa em jogo. O que a gente tem hoje muita incerteza. Muita incerteza e vai ter muito produto. A China em algum momento vai adequar. Ela não vai poder produzir aço também para sempre num nível que ninguém consegue consumir. Ela vai adequar. Por isso que eu disse que num primeiro momento isso poderia ser um problema. Aí você tem a gente exportando menos aço para os Estados Unidos, porque o Trump certamente vai voltar nesse aspecto, né? Até porque pela falta de alinhamento automático ideológico com o presidente brasileiro, por exemplo. Tinha alinhamento com o Bolsonaro e isso não resultou em nada, né? Acabou aplicando tarifas sobre o aço brasileiro. Então, cada um Bolsonaro e o Temer. Né? A carne também, na época, foi também. Não me lembro da carne, mas me lembro muito bem de alumínio e aço. Então, vai sobrar produto no Brasil, o preço tende a cair. Só que isso não é necessariamente uma boa notícia para quem compra insumo e matéria-prima como a Proginox.
Então é algo que você tem que tomar muito cuidado para fazer uma projeção a longo prazo, né? Exatamente. De tomada de decisão, de programação, por conta da situação atual de mercado, né? Geopolítico. Tem que tomar muito cuidado para que as coisas aconteçam e não gerem um problema muito maior, uma perca muito grande, né? Mas se você não tomar uma decisão, você também para a sua cadeia produtiva, porque Exatamente. você precisa... Por isso que eu falei que é um ato de coragem. Foi a primeira coisa que eu disse. É o que você acha da indústria, é um ato de coragem. Fato. Deixa eu vou dar pelo menos uma boa notícia, porque assim, parece tá um clima... tá um clima de velório, tô preocupado com o meu emprego, sabe? Eu também, né? Eu tenho clientes da indústria, eu não posso. Eu acho que tem algumas coisas muito importantes aqui. A gente tem falado muito sobre um negócio chamado nearshoring, que é o reordenamento das cadeias produtivas em nível global. Bom, se os Estados Unidos vão, de fato, ampliar as tarifas de importação sobre aquilo que é produzido na China e em diversos outros países, essas indústrias vão procurar outros lugares. E elas têm poucos lugares para estar. O Brasil é um bom lugar. O Brasil é um bom lugar. Né? Ela pode ir para a Alemanha, não vai para a Alemanha porque não dá. O alemão ganha muito mais do que o chinês. Né? Em termos nominais. Ele ganha muito mais. Você vai inviabilizar a tua produção. O que custava 10 vai custar 50. Isso não existe. Fazer a América grande de novo. Você não vai levar a indústria para dentro dos Estados Unidos, porque na média o custo é gigantesco. Você vai produzir em dólar, não em yuan. Então isso é um problema. Você vai colocar no Vietnã, que é uma economia gigantesca hoje, em Taiwan. O Trump ele pode estender, se ele perceber esse movimento, para a Índia mesmo, que é uma das grandes apostas no momento, ele pode estender essas tarifas para o Sudeste Asiático. Então, vai colocar isso no leste europeu? Também é caro. E também está muito sujeito a guerras. Veja o que está acontecendo com a Ucrânia. Sim. Sobram poucos lugares com certeza jurídica, com o tamanho da economia condizente àquilo que é necessário, capacidade técnica. O Brasil é um desses lugares que poderia atrair servir de domicílio para esse novo reordenamento das cadeias produtivas. Esse processo de nearshoring, trazer a indústria para perto. Tem no México e no Brasil dois portos seguros, assim, entre aspas, porque o Trump já mostrou que também pode aplicar tarifas aqui, mas como 2 portos seguros nesse momento de tensões comerciais. Então essa é uma boa notícia. A gente pode se reinserir de uma forma muito mais estratégica na produção industrial desse século. Então, mas aí vai depender também do governo, né? Depende de um monte de coisa. Tem que ter um monte de incentivo para que o tabuleiro tem que ser bem movimentado. Por exemplo, Jonatas, por que a gente, agora o etanol é a coqueluche do mundo, só se fala disso. O etanol, a gente fala disso desde a década de 70, o Proálcool nasceu de um esforço, porque a gente não tinha dinheiro para comprar petróleo, né? Diante dos choques do petróleo de 73, 79. E aonde nasceu? Brasil. Brasil. Então, agora a gente tem que aproveitar essa iniciativa e todas essas mudanças que nós estamos atravessando para se posicionar como um lugar estratégico e um lugar que está na fronteira de alguma coisa. Vamos produzir o hidrogênio verde. Vamos produzir medicamento, vamos fazer uma indústria sofisticada, não só uma indústria, a indústria como a gente conhece, a indústria do século XX. Não é só atualizar, né? Atualizar. E não ser só conhecido como um país de commodities, né? De mandar para fora. Exatamente, aqui, né? Exatamente. Eu tinha um professor, não sei se ele falava certo, né? Essa fala dele tá certo, mas ele falava que a gente vendia banana em troca de Coca-Cola, né? É basicamente isso. E aí, sem nenhum demérito ao agronegócio, que é referência para o mundo. Sim. E necessário. E necessário, né? Porque a gente, quando fala disso, parece que criou uma dicotomia, né? Ou é agro, ou é outro. A gente pode ser os Estados Unidos, guardadas as devidas proporções, a gente pode ser os Estados Unidos, que são os maiores produtores de diversas commodities agrícolas, é o maior produtor de petróleo do mundo, por exemplo, e é grande produtor industrial, apesar dos problemas que vem enfrentando aí nas últimas décadas, perdeu muitas posições para a China, ainda é um grande produtor industrial. Dá para unir as duas coisas, inclusive criar sinergia para entre ficar essas brigando, duas né? coisas. Acho que a gente está perdendo muita energia. Não somos puxando sardinha. O agro, um contra o outro. Exato, o agro precisa do que a indústria produz para poder senão gerar não tem máquina. Para gerar ainda mais receita, vamos dizer assim. Consegue produzir ainda mais em um curto
espaço de tempo e aqui tem que ser, né? A dependência da gente, como é que pode um dos maiores produtores agrícolas do mundo ser tão dependente de fertilizantes como o Brasil E nós temos capacidade técnica para produzir fertilizantes através de outros mecanismos. Comprava da Rússia, né? Compra da Rússia, como o mundo inteiro compra. Só que a gente poderia diminuir essa exposição, né? Ter um suporte para caso alguma coisa aconteça novamente. Os caras estão se matando lá e a gente fica aqui. Mas aí é só você absorver e olhar para o mercado nosso aqui de petróleo, né? Nós somos autossuficientes na extração, mas não produz. Não consegue. Não refina, né? É uma questão de pobreza, né? Tem uma questão de excesso de enxofre no petróleo do pré-sal. Não sei essa parte muito técnica, mas financeiramente faz sentido você exportar o bruto e comprar o refinado, porque parece que refinar o petróleo oriundo do pré-sal hoje aqui no Brasil é um problema. É um problema. É mais caro vender ele, mais barato vender ele bruto, comprar ele refinado, mas eu não sou o cara técnico, o melhor cara para falar disso nesse momento. Então, essa ausência de um plano estratégico de longo prazo cria um ambiente que é totalmente... Quem olha não acredita. Por exemplo, o agro que teve a melhor safra da história no ano passado. Desse ano ainda sofreu muito, teve quebra. Ainda assim, a segunda melhor safra, salvo engano, em toneladas. Mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, está com as margens diminuídas em função dessa questão dos fertilizantes. Então, veja só. Pagou muito caro no fertilizante. Diminuiu as margens. Então, mesmo no momento em que, teoricamente, era para a gente colher os frutos de um esforço que foi feito ao longo dos últimos anos, o resultado, para dizer o mínimo, é insatisfatório, né? Aquém daquilo que a gente poderia ser melhor. Poderia. Vamos ficar nas boas notícias? E vamos chamar o bloco aí, porque a gente está conversando bastante e os alunos do primeiro ano aqui estão demais, né? Estão exaustivamente sugando o professor, né? Então vamos chamar o bloco aí, e aí no próximo bloco a gente pode falar um pouco sobre PCA, Selic, o que nos espera aí nos próximos 3 meses, né? O trimestre que vem, no início de janeiro, ou ainda esse ano, e sobre o dólar... porque tem muito assunto, né? Meu Deus do céu. Sobre esse mercado do aço aí, né? Misericórdia. Vamos lá, então. A gente retorna logo. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência e uma potência no mercado de aço inox no Brasil. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o Papo de Inox e o convidado é o André Galhardo, economista. O assunto aqui está muito interessante e se eu fosse você, eu não perderia esse segundo bloco, porque nós vamos falar sobre coisas muito interessantes que envolve todos, né? Nada muito específico, mas que envolve a todos. E eu gostaria de começar esse segundo bloco, André, fazendo um gancho com uma pontuação sua. Você disse que o crescimento da indústria brasileira vai ser, né, no caso, será a maior neste ano desde 2010, é isso? Isso mesmo. E tem um porquê que se explica isso ou não aconteceu?
Não, primeiro a gente precisa aguardar os dados de outubro, novembro e dezembro, né? Os dados divulgados há uma semana ou 2 semanas são relativos ao mês de setembro, inclusive um crescimento mais forte que o esperado, né? A indústria cresceu 1,1%, e acho que a mediana das estimativas era bem mais baixa, 0,5 ou 0,6. Então a gente precisa que esses números se materializem, aí sim, para concretizar esse dado, né? Será o segundo maior crescimento, o maior crescimento desde 2010, exceto o ano de 2021, sim, que foi um ano de retomada, depois de uma queda muito atípica, né? Uma queda muito significativa percentualmente. Se isso é um crescimento duradouro, por que isso está crescendo? Acho que tem muitas questões em jogo aí. Nós vimos, de 2017 até 2019, um crescimento muito pequeno da economia brasileira, 1,1%, 1,3%, se muito, salvo engano, 1,8%. Isso com safra recorde, liberação de FGTS, que não era comum acontecer, isso aconteceu pela primeira vez, salvo engano, aqui saque aniversário, em 2017, né? Liberação de contas inativas e tal. Então, mesmo com muito estímulo, muita iniciativa pontual, né, transitória, a gente cresceu 1,1%, 1,3%. Então, nesse momento, por que a taxa de juros no nível proibitivo em que ela está, por que a economia brasileira continua crescendo? Essa é uma pergunta também difícil para responder. Eu não quero dizer que é só isso, mas o empresário brasileiro está aproveitando deste momento. Pela primeira vez em muitos anos, nós estamos crescendo num ritmo que, embora não seja para aplaudir de pé por muitos minutos, é um nível bem maior do que aquilo que a gente viu depois da mega crise de 2015 e de 2016. Então faz 10 anos, vamos dizer assim, que o empresário estava aguardando por uma oportunidade para poder produzir mais, para poder vender mais. Então a gente está meio num movimento de inércia, entre aspas, tá? Porque isso tem um outro contexto em teoria econômica. O empresário está aproveitando esse momento, está todo mundo produzindo mais, o nível de consumo está forte e ninguém quer ser o primeiro, não tem nenhum agente que quer ser o primeiro a tomar uma decisão de se recolher nesse momento. Porque quando o empresário ele olha lá na frente, ele está olhando algum setor mais exposto à crise, vamos falar de produtos que não são produtos de primeira necessidade. Então, essas empresas são as primeiras a sentir algum impacto. Então, quando você tem empresas, você percebe que algumas empresas já sentiram algum impacto, alguma acomodação, alguma redução. Outras empresas que não sentiram esse impacto, outras indústrias, podem se retrair. Vou diminuir o nível de investimento, porque, pelo que eu estou percebendo, a economia brasileira vai perder ritmo. É um efeito em cadeia? Sempre. Da mesma forma que acontece na Bolsa de Valores, acontece na economia. Normalmente as crises são profecias autorrealizáveis, né? Uma crise vai acontecer, uma crise vai acontecer. Tanto falar, ela acaba se materializando e se aprofundando cada vez mais, justamente pelo medo da profundidade e magnitude dessa crise. O Keynes escreveu em 1936, isso chama paradoxo da parcimônia. Você com medo da crise, você guarda seu dinheiro. Quando todo mundo tem a mesma ideia de consumir menos, gera um ambiente ruim para a sociedade de modo geral. Retrativo, né? Retrativo. Então, o que a gente está vendo nesse momento? Isso é uma hipótese apenas, tá? Eu vou fazer esse disclaimer aqui. O empresário, a população, está se aproveitando desse momento, que é um momento que a gente não vê há muito tempo. Eu volto a dizer, o Brasil precisa crescer muito mais do que os 3% que vem crescendo, para tirar parte do atraso em que se meteu há alguns anos. Ainda assim, 3% é muito maior do que o 1,3%, 1,1% que a gente viu naquele interregno, depois da supercrise brasileira de 15 e 16 e a pandemia. Então, uma parte da explicação para esse crescimento da indústria vem disso. A massa salarial brasileira é recorde, a taxa de desemprego é a segunda menor de toda a série histórica e deve continuar caindo. O nível de concessão de crédito no Brasil aumentou significativamente, porque as famílias estão ligeiramente mais confortáveis em tomar empréstimo, já que tem mais serviço, mais trabalho. Sim. Então você tem mais segurança de que você vai conseguir cumprir com aquela obrigação que você está fazendo ali, um boleto, um financiamento, um empréstimo. Então tudo isso cria um ambiente propositivo,
para que a indústria possa crescer num nível que a gente não vê, como eu disse, há 15 anos. Sim, mas aí quando você olha esses dados, a indústria tem sim o seu fator preponderante que mostra a sua pontuação, mas boa parte dessas atribuições, dessa alavancagem, e também foi por conta do prestador de serviço, né? Parte indústria e parte prestação de serviço. Elas vão se equiparar? Como que está isso nesses dados? Ou como você enxerga a indústria e o serviço? Vai faltar mão de obra ou não? Esse é um assunto muito, muito importante. Primeiro, os setores estão todos conectados, né? A gente fala de efeito transbordamento. Sempre que você tem uma super safra, isso envolve o setor de serviço também. Tenho mais frete logística, eu tenho mais contratações, eu tenho mais serviços financeiros, seguros, gasolina, almoço, alimentação. Então as coisas acabam extrapolando, né? O efeito transbordamento, eles falam também em inglês, spillover, que é quando um setor cresce muito, acaba motivando o outro a crescer também. Então essa é a primeira coisa, e elas se complementam. Um bom desempenho do varejo e da indústria dão suporte para que o setor de serviço, que é o maior setor brasileiro, 70% do PIB, continue crescendo. Então, eu acho que as coisas estão conectadas, e neste aspecto em particular, no curto prazo, não há competição entre eles. Quando um cresce, normalmente ele acaba movendo o outro também para cima, né? Ou suavizando alguma queda. Qual que era a outra pergunta, Douglas? Desculpe, era essa sobre o serviço. Isso. E sobre a indústria. Qual que foi essa equiparação? Se elas vão se equiparar, se vai faltar mão de obra. Esse era o ponto, exatamente. Eu falei aqui que a gente vai chegar no nível de desemprego que é o mais baixo de toda a série histórica disponível, que, salvo engano, começou em 2012. Está todo mundo de olho no mercado de trabalho. Uma coisa que eu não consigo acreditar é que a nossa taxa de desemprego estrutural esteja em 8%, 9%, como algumas pessoas sugerem. O que é a taxa de desemprego estrutural? É o nível em que a taxa de desemprego, se ela cair abaixo desse patamar, a gente começa a gerar problemas inflacionários. Já tem pouco trabalhador, então o salário começa a aumentar rapidamente e isso gera problemas, perturbações inflacionárias. Certo. Eu acho que essa taxa estrutural ela está bem abaixo dos 9%, como já foi sugerido, até mesmo dos 8%, que fala-se abertamente, tem sido dito ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Então, no entanto, é preciso reconhecer que a taxa de desemprego em 6,4% é baixa, ou relativamente baixa, para patamares brasileiros. Então, há uma preocupação nesse sentido, sobre mão de obra, sobretudo mão de obra qualificada para atender a esse crescimento que a gente espera que a indústria continue tendo, apesar de todos esses desafios que a gente elencou. Por hora, a gente não tem visto isso de forma disseminada, mas, por exemplo, o setor de construção civil já tem falado diversas vezes que está faltando mão de obra qualificada. Já é um problema. Por enquanto não é disseminado, mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. O governo precisa investir em treinamento, o governo, as empresas, que seja, né? A gente precisa investir em capacitação, porque se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, apesar dele estar abaixo do que a gente quer, a gente pode ter um problema lá na frente, sim, de mão de obra qualificada. Isso é um problema. E como nós também trabalhamos bastante para a construção civil, tem um grande desafio aí. Essa cadeia, né, de empregados ou de prestadores de serviço que estão envolvidos na construção civil, ela não está se renovando. E isso é um problema porque o jovem hoje não quer mais fazer um serviço que ele considera inadequado para ele. Uhum. Então ele quer, ou ele vê a parte de tecnologia, de outras áreas que mais atraem ele, mas não quer mais aquele serviço braçal, manual, que é necessário na construção civil. E normalmente se fazia o quê? A migração do pessoal que talvez estivesse disponível no Nordeste ou no Sul do país para que possa vir para fazer esse serviço complementar. Só que o pessoal não está mais fazendo essa migração porque estão encontrando oportunidades aonde eles estão.
E agora? Esse é uma questão... Eu acho que entra na questão da atualização, modernização. Porque isso vai gerar um problema na economia como um todo, porque vai inflacionar. Sim, se de fato faltar mesmo, né, mão de obra assim, num nível insustentável, isso vai gerar perturbações inflacionárias, vai gerar aumento de preço. Porque eles fizeram uma estimativa, a média hoje do trabalhador na construção civil está de 46 anos. Então, esse pessoal vai também sair do mercado. E quem vai substituir eles? E quando você não tem algo que atraia, por quê? Porque eles querem pagar os menores salários, né? E aí, ou seja, vai ter que haver uma valorização. Sim. E já está acontecendo, viu, Douglas? Já está acontecendo. Inclusive, hoje saiu o dado do IGP-10, né, de novembro, acima do IGP-10 de outubro, e veio o INCC. Não consegui olhar em detalhe, porque eu vim aqui, né, para a gente gravar o podcast. Mas o que a gente tem acompanhado do INCC, dentro do IGP-10, a gente tem 3 outros indicadores, o IPA-10, o IPC-10 e o INCC-10. INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Dentro dele tem 2 componentes, matérias-primas, material, produtos e mão de obra. E a mão de obra dentro do setor de construção civil está subindo. O custo da mão de obra está subindo rapidamente. Aí é uma boa oportunidade para quem se especializar para trabalhar nessa área. Exatamente. Né? E precisa, como o Jonatas falou aqui, de modernizar. Né? Como atrair esse jovem? A gente precisa investir. Não é porque é um trabalho braçal, precisa ser um trabalho braçal ultrapassado. Literalmente. A aplicação do uso da tecnologia para dar escala para a gente, para melhorar o nível de desperdício. Maquinário. Enfim. Valorizar, né? Dá para avançar. Dá para avançar e atrair o público jovem, que é um desafio, né? E não é só para o setor de construção civil. Como um todo, né? Na própria parte industrial, né? Hoje se escolhe muito os trabalhos. Antigamente não se fazia isso, né? Exatamente. O pai já direcionava o seu filho para um Senai da vida, para que ele possa ter uma profissão. Hoje você tem um leque de oportunidade muito grande. E se você não voltar e atrair esse jovem para dentro da indústria ou para dentro da construção civil, vai haver uma escassez Isso é excelente. Isso é excelente, na minha época, um problema contemporâneo. Eu mesmo, na minha época, minha mãe, né, bem um pouco mais antiga, queria que eu fizesse o Senai. Eu falei, isso aqui não é pra mim não, cara. Eu já tenho 15 anos aí no mercado de trabalho. Mas isso aqui não é pra mim não. E junto comigo, muita gente que eu conhecia não quis também seguir por esse caminho. Então, exatamente. Já é uma coisa que já lá atrás. E isso vai influenciar diretamente. Sim, né? sem dúvida. Que hoje a gente sente. E assim, talvez eles não saibam, mas diversos segmentos da indústria pagam muito bem. Se você vai trabalhar na indústria... Então, é porque assim, como você falou, existem diversas oportunidades, né? De você trabalhar de casa. Primeiro precisa falar para o jovem, né? Colocar ele na terra de novo, né? Porque em algum momento ele acreditou em pirâmides, em jogos e tal. Então, tudo isso é um problema. Primeiro é educar essa população mais jovem. É um desafio, sempre foi. Né? Há 30 anos eram outros desafios, mas também existiam. Então, educar essas pessoas e encontrar mecanismos para mostrar para ele que um trabalho braçal não precisa ser um trabalho ultrapassado. Ele pode associar, né, o desenvolvimento tecnológico a esses trabalhos que são mais físicos e braçais para tentar atrair esse jovem, porque é um problema que tende a se agravar, já que cada vez mais a gente e ainda bem, a gente mergulha nessa transformação digital, tecnológica que a gente está atravessando. E um avanço bem positivo, né, que faz com que a gente tenha uma produtividade maior e, naturalmente, o faturamento, uma receita melhor e um resultado para todos melhor. Inclusive, nós fizemos uma visita numa siderúrgica, né, siderúrgica brasileira que atende toda a América Latina, a Peran. Tive um orgulho de conhecer, porque essa sempre foi minha curiosidade desde os 13 anos trabalhando nesse segmento do aço inoxidável. Eu gostaria de saber como ele nascia, quais são as commodities que se utiliza lá, tal, o minério, enfim. Nós tivemos a curiosidade. Só que eu me deparei com uma situação que eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo deu uma trava em mim, porque eu cheguei e esperei que eu encontrasse lá no campo, normalmente a figura masculina, por conta do esforço, é um ambiente metalúrgico, né, de siderurgia. Então você imagina que você vai encontrar pessoas lá toda agasalhada, porque é no fogo, então você tem uma troca de temperatura. E para minha grata surpresa, e aí fica o reconhecimento a todas as mulheres, né?
a presença feminina dentro da siderurgia, dentro dos cargos de liderança, de engenharia, né? E há uma projeção da própria siderúrgica de, acho que em 5 anos ou até mais, uma projeção para o futuro de 40% de todo o seu parque ser da figura feminina. E eu acredito que também é por conta da ausência da capacitação ou da escolha de profissão. Né? E eu vejo a mulher se destacando. E a gente teve a oportunidade de entrevistar algumas delas que estavam em destaque, de destaque, de engenharia e tal. E você observa o nível de conhecimento, de comprometimento. Então é algo que existe espaço, sim. E se o homem não se aperfeiçoar, vai cada vez mais perdendo espaço. Sem dúvida, né? Ainda bem, né? Como você falou, grata surpresa, né? As mulheres ocupando os espaços aí. É necessário, né? É necessário. Mas o desafio permanece, né? De trazer esses mais jovens, sendo eles... Continua sendo jovem, né? Exatamente, homens ou mulheres, da gente encorajá-los a ir para a atividade produtiva. Para produtiva, para industrial. Exatamente. Então, a mente de quem é o tomador de decisão não pode ter barreiras. Não. Ele não pode querer selecionar. Não, na realidade, você tem que analisar perfil, trazer e fazer com que aquilo aconteça. Porque se esse não está querendo, aquele quer. Sim. Então você só tem que disseminar esse conhecimento para se tornar atrativo. Por isso que eu falei, Douglas, que eu não acredito numa taxa de desemprego estrutural em 8%, por exemplo, porque você tem 40% da população na informalidade. Então 40%, tem espaço, cerca né? de 40% das pessoas que dizem que tiveram alguma renda nos últimos meses estão na informalidade. Então, e certamente uma parte importante dessas pessoas gostariam de uma ocupação mais segura, né? Você está num regime CLT, eu sei que a pejotização cresce a passos largos, mas sim, quando você tem um regime CLT, você tem um amparo, né? Você tem 13º, você tem uma série de benefícios, segurança, e isso, esse volume de pessoas na informalidade serve como uma reserva de pessoas que podem suprir esse ambiente que a gente está conversando aqui, já mostra sinais de esgotamento. Como é que a gente traz os jovens e as pessoas que estão na informalidade para dentro do Parque Fabril, de modo a prevenir problemas inflacionários de longo prazo? Porque se o problema inflacionário for decorrente de ausência de mão de obra, é um problema muito grave. Porque resolver isso não dá para resolver de um dia para noite. Exatamente. E aí fica aquela pergunta, você falou que provavelmente tem uma projeção de vir indústrias de fora para o Brasil, né, que é um bom mercado, que está sendo avaliado. Como que vai fazer para poder adequar essa realidade? Porque é um guarda-chuva, né? Porque é isso que eles vão olhar, né, Douglas? Mão de obra disponível. Um dos elementos que ele vai olhar. Tem o terreno, qual que é o imposto, tem a matéria-prima que eu preciso, tem pessoas capacitadas para operar minhas máquinas. É isso que eles vão olhar. Então, esse é um esforço que o governo não pode esquecer que ele tem que fazer. O governo e diversas frentes, né? Como, por exemplo, o Sebrae, vocês falaram de Senai, a gente precisa focar nisso. A Fiesp, né? Exatamente, eu falei muito da FIEG aqui, a FIEG tem se debruçado sobre isso, investido em educação para jovens, né? Jovens, porque preciso ter esse cara preparado. Senão o cara bate aqui na porta, não tem matéria-prima, não tem gente para operar as máquinas, eu vou fazer o que aqui? Ou espero 1 ano, 6 meses, 3 meses para capacitar essas pessoas. Então a gente precisa se preparar para o melhor. O Brasil se habituou a se preparar para o pior. Né? A gente se habituou. Isso é uma questão. Até nós falávamos aqui nesse pequeno intervalo sobre a taxa de juros. A taxa de juros chegou em 11,25% e vai continuar subindo provavelmente até 13%. Porque a gente está perseguindo. É uma projeção, né? É uma projeção. Pode acontecer, como pode não acontecer. A gente está perseguindo uma meta de inflação inexequível. Né? Não dá para ter. Não, 3%. O esforço para ter uma inflação de 3% exige um crescimento medíocre. Se a gente quer continuar crescendo 0,5%, 1%, tá bom. Uma meta de 3% é bastante aderente à realidade. Mas não é disso que o Brasil precisa. Então, a gente está normalizando a mediocridade, vai colocar a taxa de juros num nível que vai prejudicar bastante a indústria ao longo de 2025. Esse é outro vetor de preocupação, a gente acabou falando de outras coisas, mas esse é outro vetor.
para perseguir uma meta de inflação que nem é aderente ao estágio de desenvolvimento em que o Brasil se encontra. Sempre que eu falo disso, a gente brincou aqui, né? Você fala de tal coisa, já te imagina com... você é de esquerda, você é de direita, já te põe um rótulo, né? Sempre que eu falo disso, a pessoa acha que eu estou falando que mais inflação é melhor. De jeito nenhum. A inflação ela é um dos piores problemas de concentração de renda. A família mais pobre sente muito o impacto. É a que mais sofre, né? Exatamente. Então, quem quer mais inflação? Só quem vive de inflação. Não é o meu caso. Quando eu falo de ter uma meta de inflação maior, é uma meta de inflação que seja condizente com o atual estágio de desenvolvimento brasileiro, de crescimento do Brasil. De igual modo, né? Exatamente. Eu tenho uma meta de 4% com um percentual 2 para mais, 2 para menos. Eu permito que a gente cresça com uma taxa de juros não tão proibitiva quanto essa que a gente tem agora, mas claro, do outro lado tem que haver o compromisso do governo de controlar as contas públicas, porque a responsabilidade fiscal também é um elemento importante dentro dessa equação. Então, quando a gente fala de PIB crescendo, a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo... Preocupado, porque o Banco Central e o mercado financeiro parecem que querem de volta aquele crescimento de 1%. Porque ele traz o controle para ele, é mais ou menos isso? Não sei se é exatamente isso, mas não é compatível com o Brasil crescer 1%. A gente cresceu 1% porque o empresário estava amedrontado, a gente tinha acabado de sair de um processo de impeachment, a gente tinha uma instabilidade política gigante, ninguém quer crescer 1%. Pergunta se o Japão, um país muito mais desenvolvido que a gente, pergunta se eles estão satisfeitos com o crescimento que eles enfrentam há tanto tempo. De novo, são mundos diferentes. Lá a gente tem um desenvolvimento econômico, não se compara, a vida é melhor no Japão do que no Brasil, eu digo socialmente, inclusive. Só que 1% nem o Japão quer. 1% nem os países desenvolvidos da Europa querem. Então, 1% não é compatível com o Brasil. A gente precisa crescer mais. Para crescer mais, a gente não pode carregar o título de ter a taxa real de juros mais alta do mundo. Que é para lá que a gente está se encaminhando. É uma das coisas que está travando. Se tem uma pessoa do mercado financeiro do meu lado aqui, vai dizer, mas o governo precisa cortar o gasto. É outro elemento importante. As coisas não estão desconectadas. A gente muda a meta de inflação, isso vai trazer problemas, vai trazer volatilidade. Muda a meta de inflação com um compromisso irrestrito, inegociável do governo de cortar gastos, mas investir na infraestrutura. Exatamente. Porque se não investir, cortar por cortar, ninguém anda. Cortar de onde? Pô, aí é ruim. Porque para a gente. Você tem que cortar na onde tem que cortar, porque não é o que pode ser cortado da infraestrutura, porque a infraestrutura gira uma engrenagem. Agora, no cabide lá deles... Onde os gastos não são bons para a sociedade de modo geral, eu lembro que tinha um candidato que falava, mas esses cortes aí não dá 1 bilhão, isso não é relevante. Do ponto de vista fiscal, talvez seja irrelevante. Vai economizar 500 milhões, isso no final das contas não muda a nossa vida do ponto de vista das contas públicas. Mas é moralmente requerido. É um sinal para o mercado. Por que uma pessoa que ganha 40 mil reais por mês precisa de auxílio para comprar livro, roupa, paletó, ou até aluguel? Então, embora não seja do ponto de vista fiscal tão relevante assim, do ponto de vista moral, é urgente e necessário. Porque aí a população vai entender, olha, a gente cortou em tal lugar, mas também cortou de quem ganha muito. Então talvez seja um ajuste para todos. Cortar por cortar só vai prejudicar a população mais pobre. Como diz o Lula, cortar na mesa do pobre. Vamos apertar o cinto? Vamos apertar o cinto de todos? Né? Lembrando que cada um tem uma calça de um tamanho, uma barriga de um tamanho. Sim. A gente precisa discutir isso com profundidade. O problema é que sempre que você exprime uma opinião, quando fala, tem que cortar gasto onde? A pessoa já acha que você quer que o governo gaste à vontade. Não tem nada disso. Eu tenho um compromisso com os meus clientes. Eu entendo que a responsabilidade fiscal é inegociável se você quer uma meta de inflação mais alta, por exemplo. Que a responsabilidade fiscal é inegociável se você quer uma taxa de juros menor. Tem que andar junto, né? Tem que andar junto. As coisas estão conectadas, não estão dissociadas. E nós temos um problema grave para 2025. E só para finalizar, sem querer ser muito técnico aqui nesse assunto, a gente pode entrar em dominância fiscal, quando a política monetária se torna praticamente inoperante. Nós só vamos controlar a inflação se nós de fato cortarmos o gasto, e aí vai ter que ser na carne mesmo, vai ter que ser de forma muito mais intensa. É na receita, você diz? Despesa do Estado.
despesa do Estado. Tirar de onde precisa mesmo. É porque a gente está se matando para economizar 50 bilhões em 2026. 50 bilhões de reais. Não é um número desprezível. 50 bilhões de reais. Só que a gente está gastando 900 bi com juros da dívida pública. Então, sabe, é um esforço praticamente inútil. Porque a dívida continua aumentando forte, porque a gente gasta quase 10% do PIB com juros da dívida pública, e do outro lado a preocupação parece que exclusiva na questão do resultado primário, essas contas do governo mesmo. E aí, o disclaimer, né? O governo precisa criar condições para economizar recursos, criar um ambiente fiscal mais responsável, exequível, robusto. Legal. Do outro lado, a gente não pode esquecer que a gente está gastando 800 bilhões, 900 bilhões por ano com o juro da dívida pública. Não adianta de um lado economizar e do outro gastar. Fechar o olho, né? Não pode. Galhardo, deixa eu te perguntar. Com relação a Selic, IPCA, dólar, IGP, INCC, enfim, todas essas siglas aí da economia, como que vai ficar para os próximos meses ou no próximo ano? E no que isso vai influenciar aí o nosso mercado, que é o aço, no caso. Legal. Né? Bom, como toda boa projeção está passível de erro, né? Mas a projeção atualmente é que a inflação no ano que vem seja um pouco menor do que a deste ano. Isso eu tenho visto o mercado se movimentar para cima, ao contrário do que aconteceu no ano passado. A gente está nesse ano, né? A nossa projeção era acima do mercado, a nossa está um pouco abaixo agora, 3,9%. Se mudar a meta de inflação, não tem por que fazer um esforço tão grande para diminuir a inflação para baixo do centro da meta, que seria 4%, por exemplo. Então, por hora, considerando o que a gente tem hoje, a nossa projeção para o IPCA é 3,9%. Para o PIB é um crescimento um pouco menor, mas ainda bem mais forte do que a maioria dos analistas que eu tenho acompanhado, 2,8%. Então, a gente continua crescendo com um nível de inflação relativamente sob controle, né? E assim, falando de dólar, que é um assunto muito importante para o aço, né? Para a indústria brasileira como um todo, quando o Haddad anunciar o pacote de corte de gastos, e isso deve acontecer em breve, a gente estava esperando até para hoje. Não tem uma data, o mercado quer para ontem, o governo quer para amanhã. Para depois de amanhã. Para depois por isso de amanhã. Que ainda está flutuando o dólar. Certo? Isso, mas ele vai, não é só por isso, mas ele vai cair. Vai cair. Só que, vamos lembrar como é que era antes da pandemia. As tensões comerciais com a China geraram um ambiente de desvalorização cambial no mundo inteiro. O dólar avançou geral. Então, na minha interpretação, embora boas notícias domésticas possam fazer o dólar cair, por enquanto, acho que no geral a tendência é de desvalorização da nossa moeda. Tinha-se uma estimativa pela própria Fiesp, que a gente participou, né? No início do ano? Acho que faz uns 6 meses atrás, né? Que o dólar chegasse a 5,30 no final. Essa era uma projeção. A nossa era até, no começo do ano, era a mais otimista, né, Douglas? 4,60, 4,70. Tinha espaço. O Google já foi para 6,19. Já antecipou o que vai acabar acontecendo, na verdade, né? Existem grandes possibilidades da gente testar esse patamar psicológico aí de R$6 nas próximas semanas. Não é o fim do mundo, como eu disse, seria um movimento global de fortalecimento do dólar em função do aumento do clima de incerteza. Então, para aquele que precisa importar ou exportar, talvez, ninguém tem bola de cristal, seja importante se preparar para uma taxa de câmbio mais desvalorizada no próximo ano. Mas isso não para agora, né? Para agora a gente ainda tem alguns vetores que podem, inclusive, melhorar. Pacote, né? O pacote de corte de gastos. Mas o agora que a gente tem é um mês e meio. É um mês e meio. Mas ainda assim é importante, né? Por exemplo, então tem o pacote. Infelizmente, o caminho está aberto para que o Copom aumente a Selic em 0,75% em dezembro. Aumentou 0,25% em setembro, aumentou 0,50%. E não tem nenhuma pressão do Banco Central nesse sentido para segurar, Não. Porque é envolvimento do governo, né? Na interpretação do Banco Central, na interpretação do Banco Central, a economia brasileira está crescendo mais do que a capacidade dela. Oxi. Ela está acima da capacidade potencial. Em economia isso é possível. Então, eu só consigo produzir isso, mas estou produzindo isso aqui. É o que a gente chama de ato do produto positivo.
Então ele vai entrar na veia para reduzir. É isso. Ele quer diminuir o nível da demanda agregada. Uma das formas dele fazer isso é aumentando a taxa de juros. Porque aí ele desencoraja o consumo e o investimento. Mas isso faz Mas sentido aí você, dentro da pra mim nossa não faz realidade? sentido. Não faz. Pra Aí mim não vai faz aumentar sentido. o desemprego. É que eu tô Certo? entendendo também. Por quê? É. Ele fala assim, eu estou aumentando os juros, primeiro porque a gente está com uma atividade muito forte, eu vou tentar diminuir a demanda agregada, e assim, olha, o fiscal não está legal, né? O endividamento público, só que a própria Selic mais alta piora o endividamento público. Né? Então, existe... Ela paga pelos juros, né? Então é um ciclo vicioso, é um problema. E aí, Jonatas e Douglas, o nosso compromisso com a sociedade, com os meus clientes, com a minha empresa. Eu não estou dizendo que o fiscal não é importante. Sim. Só que eu não vejo quase essa discussão quando a gente fala de gasto com juros da dívida pública. Então, porque aí fala, mas também a gente gasta muito porque o fiscal é ruim. Não é um samba de uma nota só. A gente precisa discutir as coisas com a devida profundidade. É porque se politiza tudo. Então, o que é mais fácil atacar o político que está ali de parte a parte. Pode ser o A ou B. Concordo plenamente. O que é melhor? Vamos atacar, então, o gasto do governo. O governo precisa, de fato, mostrar para a sociedade que o arcabouço fiscal, que entrou no lugar do teto de gastos, que era uma aberração, diga-se de passagem, tanto é que o outro governo anterior não conseguiu cumprir, precisou aplicar um regime de emergência lá. O arcabouço fiscal, o governo precisa provar que ele é exequível. E na tua visão ele é exequível? Eu acho que sim. Eu acho que se o governo fizer esse esforço, eu acho que ele é exequível. E isso pode gerar o que para o mercado? A responsabilidade fiscal, né, o controle das contas públicas, esse recado de que as contas estão sob relativo controle, é importante, porque aí a gente continua melhorando. Diminui a taxa Selic. Abriria caminho para a Selic reduzir, mas precisa mexer nessa meta de inflação. Porque eu vou te dizer... é a inflação que está mexendo. É um dos elementos. Eu vou te dizer, se colocar a Selic em 15%, o IPCA não há nenhuma garantia de que o IPCA vai convergir para 3%. Aqui você tem um alto nível de indexação, você tem um nível de insegurança jurídica gigantesco, gargalos produtivos, concentração de mercado, que são vetores de aumento de preço. É muito difícil fazer a inflação, o índice oficial de inflação do Brasil, convergir para 3%. Você quer saber de um número? De 1º de julho de 94 até hoje, a moeda brasileira, a taxa de inflação só ficou abaixo de 3% em 2 oportunidades. Em 1998, acho que nem deveria contar, né? Já faz tanto tempo, quase 30 anos. E em 2017. Em 2017, fruto da profunda depressão que nós enfrentamos. Uma meta dessa? Então, essa é a pergunta. Não é possível. 3% é uma meta de inflação impraticável, para dizer o mínimo. Dá para praticar, desde que a gente assuma que as outras responsabilidades. Ou que a gente vai crescer 0,5%. Então, vamos crescer 0,5%, aí dá para... E aceita todo mundo e vai. É a normalização da mediocridade. Então, para o ano que vem, a gente vai ter um dólar arriscado a subir. Provavelmente um pouco PIB mais não alto. tão... O PIB ainda num nível interessante, apesar de todas as incertezas, se concretizar esse crescimento de 2,8%, seria a se comemorar. E uma Selic pesada. Lamentavelmente. Então a taxa de juros... Sobretudo no primeiro semestre. Taxa de juros primeiro semestre vai continuar... E pelo que nós estamos entendendo, para o mercado do aço vai faltar material. Porque considerando que a China vai inundar o mercado e que isso vai exigir mais medidas protecionistas, é uma coisa a se Então a gente só tem 1 mês e meio para respirar. O ano que vem Brasil, segurar né? Brasil, na mesa. Vai ter material sobrando, hein? Olha isso. Fora... dentro o governo vai ter que... É uma possibilidade grande. É uma possibilidade. Aí o governo precisa encontrar um caminho, que foi uma pergunta que eu não respondi categoricamente, porque é uma coisa que precisa ser discutida de forma complexa. Encontrar um caminho para não penalizar o produtor que precisa de insumo e matéria-prima doméstica e importada, né? E também sem expor a indústria brasileira a uma concorrência desleal. Aí, o próximo presidente do país, por favor, indicar o André Galhardo. Banco Central, Banco Central. Vai ser difícil, né, competir, porque você vê
a forma, né, a influência do mercado financeiro sobre as decisões do Banco Central são muito grandes, forte, né? Não é fácil. É o que eu costumo dizer, e eu falo sempre com muita serenidade, que uma coisa é falar o que o Haddad, o que o Campos Neto precisa fazer. Outra coisa é estar lá, sentado na cadeira e tomar decisão. Na mão, né? É muito difícil porque tem muita gente, tem muita influência, mas a gente não pode deixar de acreditar. Então fica o convite aí, a ideia para que o próximo presidente do país, se for assistir, eu sei que você vai assistir o Papo de Knox aí, por favor. E a projeção para o próximo ano é uma desaceleração do crescimento que hoje desse ano. Se acontecer 2,8, ela é praticamente desprezível, né? Se a gente crescer 3,1 que a gente está projetando nesse ano e 2,8 para o ano que vem, é um crescimento ainda bastante interessante, abaixo do que a gente precisaria. Mas é interessante se eu considerar que eu tenho uma guerra no Oriente Médio, uma guerra na Ucrânia, um Trump à frente da Casa Branca que gera instabilidade. Sabe o que vai acontecer. Assim, a gente não... tava torcendo pela Kamala, pelo Trump. Isso não é importante no nosso papo aqui, né? O Trump, ele é vetor de instabilidade. Ponto. Ponto. Independente. Pelas afirmações dele. Ele falou que vai cortar imposto e vai aumentar... Pode continuar? Pode. Ele falou que vai cortar imposto e vai aumentar gasto. Porque ele quer melhorar a infraestrutura norte-americana e vai cortar imposto para estimular a atividade econômica. Ele quer fazer a América grande de novo. Então, fiscalmente, os Estados Unidos eles estão piores que nós. Né? Estão fazendo déficits fiscais cada vez maiores. E lembrando, quem foi o Trump antes da pandemia? Né? Como foi o governo americano antes da pandemia? Um intenso processo de deterioração fiscal. Isso pode exigir do Banco Central norte-americano taxas de juros mais altas, e esse é mais um elemento na conta de por que o dólar pode ficar mais alto no ano que vem. E já está alta, né? Já está alto. É isso aí. Vamos segurar na cadeira. Tem que chamar o André depois aqui em fevereiro. Fevereiro não, março, né? Acho que abril. Quando a gente tem uma boa avaliação para poder ver o que... Eu acho que é legal, abril, se vocês quiserem. Isso, são os 3 primeiros meses. Isso, é porque a gente renova e ajusta, né? Aquilo que eu achei que fosse acontecer não se materializou, ou foi pior do que a gente pensava. Enfim, para a gente ir... afinando assim as nossas projeções. Bem bacana. Acho que a gente chegou ao fim já, né? Já, infelizmente. Só um recado para quem tá nesse segmento: segure-se. Segure. Aí vem. Segura, mas vai para frente. Não deixa de acreditar no Brasil. Vamos em frente. É isso aí. E com certeza o Brasil vai para frente. André, obrigado pela oportunidade de ter você aqui conosco. É uma honra, né, ter alguém com seu calibre, com seu conhecimento, toda a sua expertise aí dentro da economia, sentar aqui e poder trocar essa ideia, esse papo tão agradável. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço também, faço do Jonatas, as palavras do Jonatas a minha. É muito bom aprender, ter alguém com tanto conhecimento, dividindo, né? E não apenas tendo para si. Então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de disseminar esse conhecimento para esse segmento da indústria tão importante e tão necessária. E para você que está aí, a importância de você estar ligado na economia, de ter bons conselheiros, de acompanhar o trabalho do André Galhardo. Se você tiver o interesse de receber uma consultoria, olha, sensacional, vale muito a pena. Nós estamos saindo daqui com a mente transformada, uma consultoria a caminho. Redes bem sociais. Legal. Olha, eu que agradeço aqui o convite, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, poder falar com tanta gente. Eu acompanho o canal de vocês lá. Eu estou à disposição para novos encontros, tá bom? Não, com certeza vai ter uma parceria muito duradoura entre Proginox e André Galhardo. Redes sociais, @análise econômica, certo? Isso. E também André Galhardo. Quem quiser seguir diretamente aqui o economista, pode ficar à vontade para seguir lá no Instagram. Pode sim. Ou o Instagram da sua assessoria. Vamos falar que ele faz, né, comentários no... Sim, para você entender o peso do homem aqui, ele faz comentário. Ele fala que não, mas Estou enchendo a bola aqui à toa aí. Ele faz comentários, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, Band News, todos os principais jornais, veículos aqui do nosso país, tem a presença Exame, Valor Econômico, certo? Jovem Pan, enfim, tem a presença da opinião, das ponderações do economista André Galhardo aí, que tem nos abrilhantado com essa oportunidade aqui no Papo de Knox. É isso ou eu estou errado?
Eu acho que está um pouco acima, mas eu agradeço as palavras elogiosas, estou feliz de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí. E você não deixe de continuar acompanhando o Papo de Inox. E se você quer aparecer para todas essas pessoas que nos acompanhem, por exemplo, estar junto com nomes como o do André Galhardo, procure a gente, que eu tenho certeza que há um espaço aqui para você ser notório dentro do nosso mercado, o mercado de aço inox e também de todos aqueles entusiastas que nos acompanhem. Certo, Douglas? Certo, mais do que convidado, né? Então nos procure que nós vamos te orientar a como participar e de que forma essa participação ocorrerá dentro desse tema voltado para a metalurgia, para a indústria, para o mercado do aço inoxidável, como o Jonatas bem disse. Te esperamos vocês aqui. É isso aí e fica no aguardo da jornada do inox. É isso aí e até a próxima.